me derrubar, vai ter que me levantar. Jogar no lixo a nossa autoimagem. A forma que a gente tá pensando sobre nós reflete nas nossas ações. Oi, gente, tudo bom com vocês? Ai, meu Deus, voltei. Hoje vai ser um bate-papo de novo, tá? Por quê? Porque eu estou novamente livre sem roteiro, bem soltinha. Legal, bem louco, empolgante. O tema do vídeo de hoje é autoimagem, uma questão também que... Como eu posso explicar? Que gira em torno do mindset. Ok? Vamos lá. Eu tenho um problema de autoimagem. Não sei se vocês têm. Mas uma questão interessante que eu andei pesquisando, né? Pra resolver esses problemas internos que eu tenho, que a autoimagem, ela já tem um problema. Por que ela já tem um problema? Porque ela não é auto. Mas, Jéssica, o negócio é autoimagem. Não, mas, meu caro, a autoimagem, ela é dada a partir do olhar do outro sobre você. E o olhar do outro, nem sempre ele tá certo, correto? Muitas das vezes está distorcido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Que a gente fala, às vezes, do outro, a gente fala de nós, às vezes, nem sempre, né? Eu não tô generalizando tudo. Essas questões de autoimagem, ela se dá por conta do olhar do outro. E isso é um problema, por quê? Porque a gente tem que entender, primeiro ponto de tudo, que nós não somos os nossos pensamentos. A nossa identidade, no que nós, né, seres humanos completos. A gente não tem hoje em dia um monte de vídeos assim, engraçados, que falam sobre pensamentos intrusivos. O que é esses pensamentos intrusivos? É nada mais assim você, meu Deus, quer colocar a mão no fogão para ver se tá quente, para ver o que se vai doer, se você é resistente ao fogo, não sei. Coisas assim extremamente estranhas, intrusivas mesmo, sabe? Então a gente tem de um lado assim pensamentos positivos, né, que ajudam, agregam, e esses pensamentos intrusivos que, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Basicamente esse é o pensamento que a gente tem quando a gente tem um pensamento intrusivo. Nossa, que bosta! Então, existe, né, uma distorção. Primeiro que toda comunicação, né, entre A e B, né, o A comunica algo a B, mas B nem sempre recebe 100% do negócio, você entende? O B, ele vai olhar o mundo da sua janela, assim como o A também. Então, assim, quando a gente tá nessa relação, a mensagem, ela já se perde um pouco no caminho ali, porque o B, ele vai receber de uma outra forma, que o A ele sente tanto aquilo que quando ele expõe aquilo, o B, às vezes, ele não tá preparado pra escutar. Ou às vezes também não quer. Eu tenho esse problema de autoimagem distorcida sobre mim mesma. Eu faço terapia. Que novidade, todo mundo deveria fazer, não é mesmo? Que também gira em torno dessas questões de autoimagem. Porque eu tenho... Minha psicóloga falou que eu não tenho síndrome do impostor. Mas é como se fosse. A minha problemática com a autoestima, ela é tão forte, que na minha cabeça eu tenho síndrome de impostor. Eu realmente não me sinto pertencente ou digna das coisas que eu conquistei na minha vida, das poucas coisas que eu conquistei na minha vida. Isso se dá por inúmeros motivos, né? E sempre tem a relação entre pai e mãe ali no meio da jogada, mas eu não vou entrar nesse mérito porque é muita coisa que eu tenho pra falar, né? Mas são uma problemática assim, sabe? Tipo, um abandono, alguns traumas e tudo mais, coisas que acontecem na vida de muitas pessoas e que fazem com que a nossa autoimagem, a nossa percepção de eu seja distorcida. Porque você se vê a partir desse olhar do outro. E, na verdade, assim, não deveria ser assim. Concorda comigo? Eu, pelo menos, assim, eu estou nesse processo de amadurecimento, de entender as coisas melhor para que chegue ao ponto de, cara, chega, ponto. Não quero mais que isso me faça mal, entendeu? Não preciso da aprovação de ninguém. Eu, por mim, já me basto, já sou autossuficiente, não preciso de aprovação de amigos, família, não preciso da aprovação de ninguém. Eu não preciso da aprovação de ninguém. E é difícil você aprender, entender isso para que você não fique sempre toda hora se julgando, para não ficar nessa autossabotagem toda hora. Porque eu tenho esse problema de autoimagem, né, autoestima, e também, em decorrência disso, eu me auto-saboto constantemente. Eu quero fazer vídeo pro YouTube, eu quero fazer as coisas, eu quero não sei o quê.
E eu me auto-saboto ao ponto de, cara, não vou nem fazer, eu vou inventar qualquer outra coisa pra fazer, pra fugir disso. Porque eu tenho esse problema, entendeu? Eu tenho um senso também de autocrítica muito grande, porque eu vou ver o vídeo, não vai estar bom, a iluminação vai estar ruim, o enquadramento vai estar péssimo. Isso eu que edito, então o vídeo demora pra editar, e daí às vezes vai uma edição mais simples, mais sucinta, porque você colocar muitas coisas também no vídeo, como memes e efeitos sonoros, enfim, todo, né, uma identidade visual também. Tudo isso demanda tempo. Esses detalhes, eles são importantes, assim, mas assim, quando você faz tudo sozinha e você tem que aprender a fazer tudo sozinho, isso é muito difícil, sabe? É difícil, gente. E tanto que é um trabalho, né? Edição, um editor de vídeo é uma profissão, influencer é uma profissão hoje em dia, enfim. Eu sempre fico naquela, assim, tipo, eu procuro fazer outras coisas. Literalmente, às vezes, cara, fugir. Eu fujo dessa responsabilidade, eu fujo daquilo que eu mesma quero fazer por conta desse problema de autoimagem, de autoestima que eu tenho. Mas, Jéssica, você é uma pessoa que tem braço, perna, você sabe fazer as coisas, sabe não sei o quê, mas é a forma com que a gente se enxerga que vai gerar alguma coisa. Então, eu tô trabalhando nisso. E outra. Outra questão, um ponto que se relaciona com isso, né, com esse assunto, pelo menos ao meu ver, é precisamente a forma com que você se vê. Ela tá distorcida, tá? Começa por esse ponto. Você tem que partir desse princípio, de que a forma com que você tá se enxergando nesse momento em que você não se valoriza, em que você não se entende como merecedora, ou onde você só se deprecia, se joga pra baixo, você mesmo, não precisa nem os outros. É aquela frase, né? Pra me derrubar, vai ter que me levantar. É algo parecido com isso, sabe? Porque a gente mesmo se coloca, se auto-sabota, se autocrítica, se coloca numa posição tão inferior que de fato, não condiz com a realidade. Mas a forma com que você se enxerga te leva pra esse caminho. E daí eu tenho visto coisas assim pra me ajudar. Não coach, nem nada, assim. Eu tô lendo um livro, eu tô vendo alguns vídeos e tal, pessoas, né, conteúdo realmente que me ajude a melhorar. E dentro de tudo isso, eu caí num vídeo da Mariana Rios, num podcast, em que ela fala sobre lei da atração, essas coisas, né? Tem gente que pode não acreditar, mas eu acredito em partes, né? Não sou, assim, uma fiel seguidora deste assunto e deste tema. Não defendo com unhas e dentes, mas eu entendo que existe. Eu entendo que existe e entendo que é relevante. E que influencia a nossa vida. Não sei se eu consegui me fazer entender, porque, né, não sou uma defensora ferrenha, mas também não descredibilizo o negócio. Sou eu, né? É assim, é uma confusão danada aqui dentro. E dentro disso, ela falou sobre lei da atração e tudo, e vem essas questões, o quê? De mindset. Que mindset é a forma e maneira de se pensar, né? Vamos ser redundante a este termo. Que é realmente a forma com que você pensa. Então, a forma com que você pensa realmente influencia. Por quê? Porque eu não tô tendo papo de coach, tá, gente? Não é essa a ideia do vídeo. Mas, quero dizer que, assim como hoje a gente vê gente, meu Deus do céu, né? Ai, porque você tem que ter uma mentalidade de milionário, porque você vai atrair milhões. Ai, porque você vai atrair não sei o quê, porque não sei o quê. Bem assim, mas dentro de tudo isso faz um pouco de sentido. A gente tem um outro negocinho que entra junto ali, né? Que é o, talvez não tão conhecido, mais conhecido, famoso alter ego. O que é o alter ego, né? O alter ego é uma projeção. Gente, eu não sou da psicologia, tá? Me perdoem se eu tiver falhando miseravelmente na construção deste conceito. Seria uma projeção do teu eu futuro. Um eu ideal. Como se você, assim, eu quero ser tal pessoa. Então, para ser tal pessoa, eu preciso hoje me imaginar já sendo tal pessoa. Sim, com os problemas que aquela pessoa teria, se comportando, ou enfim. Então, você já teria que introduzir isso dentro de você, né? Dentro da sua cabeça, para que isso a longo prazo mude as suas ações e que isso vá gerando uma causalidade de coisas que no futuro você seja a pessoa que você projetou em ser. Deu pra entender?
Acho que sim, né? Assim, na minha visão, eu tô expondo pra vocês, mas assim, não sei se faz muito sentido. Tá, eu tô realmente assim só pensando se é ou não é, então preciso da opinião de vocês pra ver o que vocês acham, se faz sentido ou não. Então, a gente tem essa questão do mindset, do alter ego e da autoimagem. Assim, o nosso mindset, a forma com que a gente pensa sobre nós mesmos, nos impacta, correto? Correto, que daí a gente relaciona isso com a autoimagem, tá? A autoimagem, ela tá também atrelada ali, vinculada à forma com que a gente tem de mindset, de maneira de pensar, de modo de pensar. Porque se eu acho que eu sou realmente uma fracassada, horrível, enfim, uma pessoa que não vai dar em nada, né? Sempre me autodepreciando, a minha autoimagem ela tá distorcida, né? A minha autoimagem ela tá fragilizada, ela não condiz com a realidade. Às vezes a gente tá tão mal, tão depressivo, tão na bad, tão para baixo, que a gente só dá energia da nossa vida mesmo, assim, a gente pensa e vive aquilo como se aquilo fosse verdade sobre nós. Por isso que depressão é uma coisa muito séria, por isso que depressão é uma coisa que tem que ser tratado e cuidado com muito carinho, muito apoio. Porque a visão que a pessoa tem sobre ela não é aquilo, e a forma com que ela tá pensando sobre ela e sobre o futuro também estão distorcidas, também estão adoecidas. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Aí a gente vem nessa questão das energias e dessas projeções de alter ego. Pode ajudar? Pode. Mas quando a pessoa ela está, por exemplo, adoecida mentalmente, isso pode atrapalhar. Pode ser a pessoa mais foda desse mundo, mas se sua mente estiver destabilizada, você não é ninguém. Você não é ninguém, a mente. Parece que é isso aqui, ó. E muito. Porque pode ocasionar um transtorno de personalidade, concorda comigo? Que tem a pessoa com que você tá se enxergando agora e a pessoa que você quer ser. Só que tem uma distância muito grande entre elas. Tipo assim, enorme, entendeu? Às vezes tá numa fase depressiva, você tá tipo, depressivo, tô na bad, tô horrível. Que ódio! E aqui tem a projeção da pessoa mais bem-sucedida do mundo, entendeu? A pessoa realizada, uma pessoa feliz com a vida, feliz com si mesma e tudo mais. Tá vendo que tem um abismo? Gente, assim... Ai, meu Deus. Esse que é o problema do alter ego enquanto você está adoecido, por exemplo. Eu não acredito que, num todo, o alter ego seja ruim. Não é isso que eu estou falando. Acho que até pode ser bom em alguns casos, sim, claro. Porém, quando a pessoa tá mal mentalmente falando e ela não enfrenta esses problemas que ela tem consigo mesma, buscando autoconhecimento, enfim, ela só faz essa projeção. Ela vai introduzir, né? Esprega. Dentro da realidade dela, dentro do contexto e tal, aquelas coisas. No fundo, que vai gerar uma confusão. Porque a realidade que você se vê e se enxerga ainda não é aquela. Aí você vai forçar dentro de si a ser uma pessoa que você ainda não é. Então, isso pode gerar um transtorno gravíssimo de personalidade. E outra. Vamos analisar agora por outro viés. Um viés em que é positivo. Um viés, você procurando ajuda, se tratar e tudo mais, você vai conseguir enfrentar esses problemas dentro de você, a forma com que você enxerga, tudo mais. Aí, dentro disso, você vai procurar ajuda, né, da forma com que você achar melhor, entre vídeos, entre pesquisas, cada um tem o seu método para conversar, né, com um amigo, com um parente, enfim, para se ajudar. Dentro de tudo isso, a gente pode sim utilizar dessa projeção, né, do alter ego, mas também a principal coisa é a forma com que você se vê. Isso sem dúvida. Então, a gente tem que desconstruir, jogar no lixo a nossa autoimagem antes de qualquer coisa. A gente tem que entender que ela tá horrível, não é isso, e você precisa ir limpando. Aos poucos, é como se fosse uma poda. Tem uma árvore e ela tem algumas partes em que ela precisa podar para ela crescer. E aos poucos, conforme você for detectando, enxergando isso dentro de si, você vai cortando. Eu tenho um problema em tal área
da minha vida, um vício, alguma coisa que me atrapalha de melhorar. Isso atrapalha a forma com que eu me enxergo. Daí eu tenho um vício. Aí, por exemplo, eu quero muito, muito parar e eu não consigo parar, eu tô sempre tendo recaídas e isso. Aí, beleza. Aí a sua autoimagem vai ficar já, tipo, distorcida, né? Mas você vai, tipo, se achar incapaz de vencer o vício, entendeu? Então, quando a gente tá trabalhando isso, a gente vai podando essas coisas, assim, para que nesse futuro em que realmente ele é materializado, né? Ele é palpável, você chegue nesse momento saudável e feliz e realizado, mas sabendo de todo o processo que você passou. É um processo de cura, basicamente. Você tá aqui, tá mal, então você vai se curando durante todo esse processo pra ser e realizar essa pessoa que você quer ser, você entende? E tudo isso, novamente, é uma mudança de pensamento. Não é fácil, as pessoas falam, é engraçado assim, sabe? Que mindset é uma palavra que tá muito em alta, concorda? Eu acho que sim. As pessoas que falam sobre mindset, a forma, né, de pensar, a forma com que você se enxerga e tal, elas falam como se fosse fácil. Elas falam assim, porque eu virei uma chavinha, porque eu não sei o que, como se fosse um estalo, uma coisa, uma coisa que fosse extremamente rápido, sabe? De fazer dentro da sua cabeça. Mas pelo menos na minha experiência não é assim. Para algumas pessoas pode ser, né? Acho que no modo geral não é tão simples assim. Algumas pessoas eu realmente torço para que seja. Mas levando em consideração que eu sou uma pessoa normal e comum, eu acho que as pessoas também podem ter isso também, assim como eu. E é um processo lento. Então, a forma com que você se enxerga, o teu mindset e tudo mais, ele vai mudando, mas ele vai aos poucos. Você não consegue, tipo, eu estou um fracasso hoje, aí você, sei lá, vê um vídeo de autoajuda, vê um vídeo de coach, vê não sei o que, e você se sente super motivado a sair daquela rotina infernal que nem você mais se aguenta. Eu também. E no outro dia você vai acordar fazendo absolutamente tudo diferente. A vida não é assim, a gente sabe que a maior parte das coisas que a gente faz é uma construção de hábitos. A gente está habituado a ir trabalhar, a gente está habituado a seguir o mesmo percurso para ir trabalhar, a gente está acostumado a tomar água em determinado horário, a gente está acostumado a fazer coisas. É tudo uma construção de hábito. Certamente que sim. Então, para que você faça essa mudança de mindset, essa mudança de pensamento, e também ao longo desse processo você modifique a sua autoimagem e melhore que eu digo assim, não se auto-sabote, não tenha pensamentos destrutivos e tudo mais. Então, dentro deste processo, a gente pode concluir que a gente precisa introduzir novos hábitos, fazer coisas todo dia que a longo prazo nos torne aquela pessoa. Por isso que a forma que a gente tá pensando sobre nós reflete nas nossas ações também. Não, eu quero melhorar pelo menos isso, sabe? Ser pontual, não dá pra generalizar e pegar tudo, não dá. Senão você vai desistir em uma semana. Realmente. Então, aos poucos, você vai podando. Uma semana, no mês, eu tento e vou tentar ao máximo podar uma coisa para melhorar. Você vai construindo esses hábitos e melhorando. A Mariana Rios, neste podcast, ela comentou sobre energias e tudo mais. Ela deu um exemplo, porque se eu acordar e pensar que meu chefe vai brigar comigo, ele vai brigar comigo. Algo assim, sabe? Realmente, tem uma parcela de verdade. Por quê? Que é você... A forma com que você intui, a forma com que você sente as coisas e tudo, diz muito sobre o processo de vida que você tá passando. Quando a gente foca que tal coisa vai ser assim, a chance de acontecer é muito grande. A gente só vai enxergar basicamente até, sei lá, buscar que aquilo aconteça. Você entende? Eu acho que o meu chefe vai brigar comigo. Eu sinto que hoje vai ter uma reunião, vai ter não sei o que, não sei o que. Meu chefe, assim, vai se estressar e vai virar casar. Beleza. Aí eu tô lá, naquele ambiente e tal, tudo mais. Tem um momento de tensão, o estresse ali e tal. E aquilo se comprova já dentro da minha cabeça. Não, nossa, tá vendo? Eu falei, ia ser desse jeito. E daí você também, às vezes, só tem olhos para aquilo. Porque, às vezes, dentro daquela reunião, aconteceu muitas coisas. E coisas possivelmente boas. Mas
Quando acontece uma coisa ruim, você foca naquilo, sabe? E é como se todas as coisas boas se apagassem e só fosse aquilo que tivesse tido relevância. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, sabe? Que a gente pensa assim, quando a gente intui ou joga energia pra alguma coisa. Quando a gente joga energia, né? Quando a gente deseja alguma coisa e tal, a gente foca naquilo. A gente torce muito para aquilo acontecer. E quando tem sentimento, né? Quando você sente como se você estivesse num lugar, como se você tivesse conquistado, realizado aquilo, é muito mais forte. Tudo em você modifica. Então, se eu sinto e torço e quero muito que alguma coisa se realize, eu não vou ficar parada vendo a vida passar. O negócio não vai cair do céu, concordo? Tipo, não adianta você ter energia, intuir, mudar teu mindset e tudo mais, sendo que você não corre atrás daquilo. Você tem que fazer a sua parte pra alcançar e conquistar. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Então, tendo essa visão que eu dei, né? Então, acho que essas coisas, elas se relacionam. Tem, assim, uma parcela de influência em cada uma. Se eu jogo energia negativa e também tenho uma autoimagem prejudicada, tenho um mindset, né? Uma merda. E aí, possivelmente as coisas não vão melhorar. Mas quando esses 3 pontos, energia, a forma com que você pensa e a tua autoimagem, elas cooperam para que tal coisa aconteça, é muito mais fácil de você sentir forças, arranjar força até quando você não quer fazer para você conquistar, entendeu? Aquela, né? Tem que ter um alinhamento, né, dessas coisas. Quando essas coisas estão realmente alinhadas, né, a chance de acontecer é muito grande porque você vai atrás daquilo. Você vai procurar ao máximo fazer com que aquilo aconteça. Então é isso, né? Vivendo e aprendendo. Eu quero muito melhorar. Enquanto eu mesma, não é pelos outros. Eu sei que eu tenho um potencial enorme. Eu sei que eu posso chegar a lugares que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir realizada. E para que tudo isso aconteça, para que tudo isso eu trabalhe para que isso aconteça, né? Eu preciso mudar a minha autoimagem. Eu preciso mudar a forma com que eu penso. Eu preciso tirar essas energias negativas e pensar que só é coisa ruim, que eu não sou boa, eu não sou boa o suficiente e que eu nunca vou ser e enfim, e que eu possa melhorar. Então eu tô procurando melhorar. É isso. Não sei se vocês conseguiram entender 100%, mas eu espero que sim, torço para que sim. E se vocês já se depararam com uma autoimagem distorcida, ou se em algum momento da vida de vocês já se perceberam neste lugar e que você sabia que lá no fundo esse lugar não era para você, comenta a sua experiência comigo. O que que você fez para sair dessa perturbação mental? E, enfim, gente, agradeço a atenção, o carinho e fiquem bem. Tchau!